Pessoal, como eu estava falando, né, do exemplo do Chico, né, esse exemplo que é muito marcante para todos nós e tantos outros médiuns aí, que nós sabemos da seriedade do compromisso que se coloca perante a mediunidade, o respeito e quanto essa mediunidade realmente atinge um propósito providencial de assistência, de auxílio, né, e não é voltada para isso que a gente está falando agora, que a gente está falando hoje dos interesses, né, dos interesses humanos, dos interesses egoístas, dos interesses aí que a gente sabe que permeiam aí tantas e tantas pessoas em todos os lugares do mundo, né? Então esse ponto aqui, ele realmente deixa a gente fica mais claro quando a gente se lembra dos exemplos. Então Chico, Divaldo e tantos outros exemplos aí que a gente vê realmente que o mandato mediúnico é cumprido de uma forma a trazer tantos e tantos frutos. Pessoal, vamos entrar já no que André Luiz fala sobre o item 7 e 8. Depois a gente vai focar. Depois a gente vai focar no item 9 e 10, tá bom? Quem tiver com o livro aí, Vivendo o Evangelho, volume 2, tá? Lembrando. Quem tiver com o livro aí, vamos abrir lá na página 191, que é o item 304. Vamos ver o que André Luiz fala para nós aqui, olha só. No Espiritismo, não há qualquer dúvida quanto à gratuidade do intercâmbio mediúnico. Entretanto, o médium que desempenha corretamente suas funções, mas, olha só, entretanto, o médium que desempenha corretamente suas tarefas, mas se dirige à providência divina e pede. Olha só as advertências de André Luiz. O médium, né, executa suas tarefas corretamente, mas ele se dirige então à providência divina e pede facilidades, atenção especial, conforto material, isenção de provas, vida sem problemas, tratamento diferenciado, caminho sem obstáculos, ausência de enfermidades, manifestações de apreço, reconhecimento público, direito à recompensa, garantia de proteção, sucesso pessoal, privilégios. Esse médium espírita, agindo assim, embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, certamente está cobrando de Deus. Então olha só o ponto que André Luiz ajuda a gente a aprofundar. Em um primeiro momento a gente está falando aqui, né, do médium que cobra algo em troca da sua mediunidade, do seu apreço, das suas preces, enfim. E aí aqui André Luiz traz o exemplo do médium que não cobra nada daquela pessoa que está ali recebendo um passe, que está ali recebendo uma doação. Ele não cobra daquela pessoa, mas ele cobra de Deus. Olha só, pessoal. Agindo assim, embora não esteja recebendo nenhum pagamento daqueles que o procuram, certamente está cobrando de Deus. E aí, então, como é que fica? A Cláudia disse aqui para nós: meu Deus, isso não é um médium, é um astro de Hollywood. Pois é, né? Tantas exigências, né? Facilidades, atenção, conforto material, isenção de provas, tratamento diferenciado, caminho sem obstáculos. Que bom que seria se fosse assim, né? Mas não é assim que funciona. Geralmente, pessoal, quem vem com um mandato mediúnico para ser vivido não é um sinônimo de que a vida ou as coisas da vida ou as provações serão mais fáceis. Muito pelo contrário. Esses grandes médiuns, né, que a gente acompanha a história, que a gente sabe como que aconteceram as lutas, as dificuldades, a gente vê que realmente são espíritos que vieram com um mandato mediúnico, mas que também passaram por grandes
transformações, grandes provas, né? Geralmente são espíritos endividados, né? Que aceitam vir com esse mandato para ser cumprido, porque realmente ele precisa cumprir aquele quitar um pouco, né? Aqueles débitos que ele tem. Geralmente são espíritos muito endividados, que aí tem a permissão de Deus, então, para vir na Terra cumprir um mandato mediúnico, para bater um pouco lá dos débitos que esse espírito tem, né? Então, é uma grande oportunidade. Não é fácil, né? A gente sabe, né? A gente tem aí grandes exemplos de médiuns que passaram a vida que não foi nem um pouco fácil, né? Mas quando realmente se comprometeram com a mediunidade de uma forma correta, direcionada, focada na providência divina, realmente eles conseguiram, então, de uma forma ou de outra, né, fazer com que o exemplo ficasse para todos nós, né? Então, é um ponto para a gente pensar, para a gente analisar com relação a isso, né? Como que esses médiuns, então, eles têm essa oportunidade, né? Como eu falei, de quitar um pouco os débitos, e então vem com a missão, e a missão em alguns... E é engraçado, pessoal, porque nada é por acaso também, né? A gente vê que há um movimento em torno daquilo, né? E aí, então, o bem vence de alguma forma, né? Apesar de tudo, o bem, ele é encaminhado, ele é direcionado. A Cláudia disse que nunca tinha pensado que eles seriam espíritos endividados, né? Realmente tem essa observação, né? Esse entendimento também. Ana Simon, é uma caridade de Deus para com os médiuns, né? Então, Deus permite que esses médiuns reencarnem aqui entre nós. Não são pessoas, espíritos superiores a nós, são espíritos trabalhadores, né? Que aceitaram vir com um mandato mediúnico para ser cumprido, pessoal, e não é fácil, né? Em um planeta como o nosso, cheio de como eu posso usar a palavra? Cheio de intervenções, né? Cheio de situações ali que entremeiam a vida da gente. Não é fácil, mas a gente sabe que é possível, né? Já que ele vem com a missão, então que ele consiga, então, vivenciar a mediunidade de uma forma positiva, produtiva, realmente direcionada à providência divina. A nossa amiga G colocou que a mediunidade é uma coisa santa e que deve ser praticada santamente e religiosamente. É isso que nós vamos falar daqui um pouquinho. É isso mesmo, G. Messias Alessandro disse aqui para nós: o problema do homem é que ele sempre procura manifestações, adora o maravilhoso, querem ver os espíritos, querem espetáculos. Poucos procuram conhecimento, a filosofia de vida ser melhor, realmente, né? Esse ponto aqui que o Messias Alessandro tocou é realmente muito, muito sensível e muito importante da gente comentar também. Aproveitando esse exemplo aí que o Messias colocou para nós, o Alessandro, eu me lembrei de um outro exemplo, pessoal, muito interessante. Eu soube uns anos atrás de uma médium que trabalhava numa casa espírita, e ela não pôde frequentar a casa espírita durante um tempo, porque ela estava em casa cuidando dos pais muito idosos, com muitas dificuldades, precisava de atenção ali 24 horas. Então ela se ausentou da casa espírita para cuidar dos pais, que requeriam muita atenção. E aí, em um determinado dia, alguém, né, ficou com os pais e ela pôde ir à casa espírita. E aí lá, ela comentando com algum dos mentores da casa, ela meio que comentou a situação. Eu queria tanto estar aqui, eu queria tanto voltar a estar aqui, mas eu estou em casa, eu não estou podendo vir, né, por isso. E aí eu acho que eu não estou mais conseguindo desenvolver a mediunidade, porque eu não estou vindo, porque eu não estou aqui. E aí, pessoal, o mentor comentou com ela o seguinte:
Olha só, você está em casa cuidando dos seus pais que estão doentes, estão precisando de você. Você também está desenvolvendo a sua mediunidade neste trabalho. Então, às vezes, a gente acha, né, que a mediunidade é só o que o nosso amigo comentou aqui, né, essa parte das manifestações, da incorporação, da psicografia, enfim, essa parte prática que a gente vive dentro da casa espírita. As pessoas acham que é apenas isso. Eu sou médium, então é isso que não é somente isso. O que esse mentor quis dizer, pessoal? Que aquela pessoa estava também desenvolvendo as suas capacidades mediúnicas, cuidando dos pais doentes em casa, com paciência, com caridade, com amor, exercendo todas essas virtudes que o Cristo nos ensinou com os pais adoentados. Então ela estava também desenvolvendo a mediunidade. Não é só ir na casa espírita, né, participar da parte prática que a gente está desenvolvendo a mediunidade, está vivendo a mediunidade. Então é um ponto interessante para a gente pensar, né? Às vezes acontece na vida da gente alguma situação que a gente não pode estar ali o tempo todo, né, frequentando tudo, mas onde a gente estiver, que a gente esteja exercitando, né, as virtudes do Cristo, porque aí nós estaremos também vivendo a mediunidade, só que de uma forma, né, direcionada, cuidando de um doente, dando assistência, ajudando alguém, ensinando alguém, enfim, há várias e várias maneiras, né? Não é somente a prática na casa espírita. Joyce, minha querida, disse que outro exemplo foi Jerônimo Mendonça, né? Vidas passadas dele. Jerônimo Mendonça, né, pessoal? Realmente é um outro exemplo, bem lembrado, viu, Joyce, com relação ao Jerônimo, que viveu aqui em Tuitaba, que é uma cidade próxima aqui de Uberlândia. Ele ficou conhecido nacionalmente aí, né, como Gigante Deitado, né? Ele também, a última encarnação dele foi um resgate também de vidas passadas, e ele atravessou o Brasil aí todo divulgando a doutrina espírita, levando a doutrina todo acamado, né? Então ele se deslocava através de uma ambulância, né? Ele ficava deitado numa cama o tempo todo, e aquela ambulância viajou por tantos lugares no Brasil para divulgar a doutrina. Então um médium também que é uma grande referência, uma grande lembrança para nós. Precisamos até fazer uma live sobre ele aqui, viu, pessoal? Bem lembrado. Em breve a gente vai programar então uma live sobre Jerônimo Mendonça. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui. A Michelle, ótimo exemplo, né? Esse da mulher que estava cuidando dos pais e achou que não estava desenvolvendo a mediunidade, e aí ela foi alertada pela espiritualidade que ela estava sim desenvolvendo a mediunidade, né? Então a Erika está sendo caridosa, né, com os pais. Ana Simon, todos os atos de caridade com amor desenvolver a nossa mediunidade, com certeza, né? A Erika estava doando o amor, verdade. A Carminha, onde estiver, não se desviar, né, pessoal? Então, tem momentos na vida que a gente é requerido em algumas atividades, em alguns pontos. E aí a gente também tem que entender que faz parte, né, da nossa vivência. A Ana Simon lembrou que também da Dona Ivone do Amaral Pereira, né, que também foi um resgate. Nossa, pessoal, acho que o grande exemplo também, que eu estava esquecendo, era a Dona Ivone mesmo. Bem lembrado, viu, Ana? Os livros dela, né, a história dela, a gente sabe que realmente é resgate de vidas passadas, né? Então ela teve a encarnação como Ivone para poder cumprir um pouco aí do que ela precisava, né? Regina Reis perguntou aqui para nós: o que você pode explicar para nós sobre o merecimento da gente quando cuidamos com amor de 2 entes queridos muito doentes que desencarnaram? Regina, eu acho que em primeiro lugar, né, não existe acaso, né? Se a gente pensar que nós estamos inseridos dentro de um contexto familiar, dentro de um contexto social, um círculo social, será que é à toa que a gente está ligado a essas pessoas, a esse momento, nessa encarnação, nesse tempo, né? Então, por aí a gente já vê que
a gente está inserido dentro de um contexto realmente que nós fomos atraídos, né, e colocados naquele contexto para que todos nós aprendêssemos, né? Então, eu acho que cuidar de alguém que está enfermo, eu acho que gera para nós um crédito, né? Gera para nós algo positivo para o nosso espírito. Porque quem sabe amanhã, depois de amanhã, no futuro, nós é que vamos precisar de alguém que cuide de nós, né? Então eu vejo muito como plantar uma semente aí, que lá na frente a gente vai colher essa semente, né? Então é uma ação e reação aí, essa ação positiva de cuidar do outro, auxiliar o outro, ela vai com certeza contar a nosso favor em algum momento. Talvez não seja agora nessa encarnação, mas futuramente em outra encarnação, em outro momento. Então todo o bem que a gente faz, ele fica registrado também, né? E a gente também é amparado por esse bem em algum momento da nossa existência. E eles, quando eles desencarnaram, né? Quando eles desencarnam, né? Como é o caso que você disse, eu acho que é o cumprimento de uma tarefa, né? Aquela tarefa foi concluída e a vida segue, né? A gente lembra com carinho, com amor, alimenta as boas lembranças e segue a vida confiantes de que nós fizemos o nosso melhor, né? Cumprimos o nosso trabalho, a nossa missão perante aqueles que estavam enfermos, né? E torcer, claro, que como a gente sabe que a vida continua, para que eles se restabeleçam no plano espiritual, tá bom? Pessoal, acho que é só isso de comentário, né? Joyce, nós vamos conversar depois sobre o Jerônimo, tá? Você vai me ajudar pra gente fazer uma live sobre o Jerônimo. Precisamos, já tem tempo que eu queria fazer, mas a gente vai desviando aí o assunto mas na hora certa a gente faz. Pessoal, vamos seguir um pouquinho mais aqui com o André Luiz, pra gente fechar o capítulo, quando ele fala do item 9 e 10. Eu não vou ler o trecho do item 9 e 10, pessoal, porque nós falamos muito deles na live passada, tá? Quem não assistiu, a live está disponível aqui no nosso IGTV, está disponível no nosso canal no YouTube. O Estudo Espírita Convida com o Jean Paul, tá? Sobre a mediunidade santamente e religiosamente. Lá a gente falou sobre os itens 9 e 10 de uma forma mais aprofundada. E aqui eu quero trazer o que André Luiz então analisou, né? Principalmente do item 10, né? Quando Allan Kardec então fala para nós que a mediunidade é uma coisa santa, que deve ser praticada de forma santa, religiosamente. E aí ele vai dar um exemplo da mediunidade curadora, né? Se há um tipo de mediunidade que requer essa condição de uma maneira ainda mais absoluta, né? Essa é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos, que muitas vezes fez à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá seu próprio fluido, frequentemente sua própria saúde. Eles podem pôr seu preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Olha só, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, embora pobres, não cobravam as curas que operavam. Então, o grande exemplo, né, pessoal, é o mestre e também o período dele com os apóstolos, né, que eles circularam por todas as cidades ali da Galileia, promovendo as curas, né, promovendo todas aquelas situações onde realmente a gente via o poder, então, e a verdade que o mestre trazia na sua encarnação. E aí eu quero ler com vocês aqui o que André Luiz falou sobre esse ponto, tá bom? Ele vai chamar de mandato mediúnico. Olha só o que ele fala. O médium espírita comprometido com o Evangelho de Jesus tem um roteiro a seguir. Olha só, o médium espírita comprometido, né, com o Evangelho de Jesus tem um roteiro a seguir. E aí ele vai citar pra gente qual que é esse roteiro. Não pensa em cobrança e tem trabalho definido. Provê a seu sustento e não desejas vantagens.
Tem conduta honesta e exerce a caridade. Cumpre o dever e não se anuncia. Aceita a disciplina e pratica o bem. Estuda sempre e não se promove. Estuda sempre, né, pessoal? Para a gente lembrar a importância aqui, mais uma vez, a importância do estudo, né? Estuda sempre e não se promove. Não exige privilégios e não se melindra. Melindra, né, pessoal? É aquele medo, aquele receio, né? Alguém falou alguma coisa, então... E aí, isso atrapalha muito o médium quando ele está em desenvolvimento, tá? Quando ele tem esse melindre, ele tem esse medo, ele acha que está errado, ou então alguém falou alguma coisa, era para ele, e aí ele fica com melindre. Então, um médium comprometido não exige privilégios e não se melindra. Se ele erra, ele vai corrigir aquele erro e vai seguir o caminho, vai seguir o trabalho. E aí André Luiz continua: enfrenta obstáculos e cultiva a oração. Lembrando do hábito da prece, né? O dever de todo cristão é a prece. Mantenha a vigilância e persevera na fé. Quantas e quantas vezes nós somos testados, pessoal? Então, um médium realmente consciente, ciente, né, do Evangelho de Jesus, do seu trabalho, ele vai realmente conseguir perseverar mais na fé. Ele vai entender que os obstáculos acontecem, né? Ele precisa ser mais vigilante, claro, e ele vai conseguir perseverar na fé. André Luiz continua então: não perde a esperança e busca a humildade. Não garante mensagens e não promete curas. Não falta a sinceridade e acredita no amor. Não esquece o perdão e respeita a opinião alheia. Nem profissão, nem arte, nem talento. Mandato mediúnico é missão. É assim que a doutrina espírita vê a mediunidade, e se alguém não atende a esses requisitos, seguramente não é médium espírita. Pessoal, esse ponto aqui eu achei interessante porque, né? Eu me lembrei essa semana, ontem, hoje, esses dias agora, tá rolando não é meme, mas é uma montagem, né, de alguns líderes religiosos aí que estão, né, sendo investigados, que estão passando por algumas situações complicadas, enfim. E aí dizia assim: não importa a religião, mas o que importa é o caráter, é a fé, é a verdade, não sei o que, alguma coisa nesse sentido. E aí tinha 3 religiões ali representadas. A primeira tinha a figura de João de Deus como se fosse espírita. E aí tinha uma outra figura de uma pessoa evangélica e de uma pessoa católica. E aí, pessoal, João de Deus foi colocado ali como espírita. E aí eu olhei aquela situação, né, falei, mas ele nunca se denominou espírita, ele se denominava católico. E aí, quando eu estava lendo essa parte aqui, eu me lembrei, né? Nem profissão, nem arte, nem mandato. Aliás, nem talento. Mandato mediúnico é missão. É assim que a doutrina espírita vê a mediunidade. E se alguém não atende a esses requisitos, seguramente não é um médium espírita. Então, pessoal, vamos ter muito cuidado quando a gente vê essas... Claro que quem fez essa montagem, enfim, é uma pessoa que não sabe, né? Colocou ali porque acha que todo médium é espírita. E aqui a gente vê, né? Quem não atende a esses requisitos seguramente não é médium espírita. Então há uma diferença. A gente sabe que a mediunidade está presente em todas as religiões. Ela é utilizada de formas diversas. Então, quando eu vi, né, essa montagem com João de Deus como se ele fosse espírita, falei, ou essa pessoa é desinformada, ou então a gente consegue então captar na trajetória dele, no próprio lugar onde ele fazia os atendimentos, que não se tratava de uma casa espírita, de um ambiente espírita, enfim.
eu acho que no máximo era um espiritualista, né, que estava ali fazendo aquelas atividades. Tudo bem. Agora a gente tem que ter muito cuidado para a gente não denominar, né? Assim, colocaram ele como um espírito, ele não é espírita. Então a gente precisa ter muito cuidado, alertar as pessoas quando as pessoas falarem dele como se fosse o espírito. Ele não é espírita e não se denomina espírita. Então é um alerta. O que é um médium espírita? O médium espírita é um médium, então, que não cobra pela sua mediunidade. O primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração. É o primeiro ponto que esse capítulo 26 aponta pra gente. Então, um médium comprometido com o Evangelho de Jesus, ele não, então, vai utilizar dessa faculdade mediúnica para benefício próprio. Ponto. Então, assim, é um ponto pra gente pensar, tá? Eu queria ter comentado isso no início, mas eu acho que agora no final foi o momento certo também de falar sobre isso. Então, se alguém comentar com vocês, aí vocês, né, talvez, se houver oportunidade da gente desfazer esse mal-entendido, né, e aí vamos nos lembrar dos exemplos que nós temos, exemplos positivos, exemplos, né, de pessoas que realmente cumpriram e estão cumprindo o seu mandato mediúnico de forma realmente compromissada com o Evangelho de Jesus, como André Luiz fala aqui. O médium espírita é aquele que é comprometido, então, com o Evangelho de Jesus. O que o Evangelho recomenda? De graça recebestes, de graça dai. Então, aquele que cobra, que exige algo em troca, pessoal, ele pode ser um médium, mas muito difícil ele ser um médium espírita, né? Assistido por espíritos iluminados, espíritos bons, que queiram realmente auxiliar, tá bom? E aí, durante o estudo, a gente vai percebendo todas essas nuances, essas diferenças. Eu acho que não é um ponto pra gente também brigar, pra gente ficar falando, pra gente poder, por exemplo, ir lá na postagem dessa pessoa e colocar, não, ele não era espírita, não. É uma coisa pra gente ficar alerta, né? Que é uma falta de entendimento, é um não entendimento do que é a atividade que ele desempenhava, que não tem ligação com a doutrina espírita. Enfim, eu acho que vale o alerta aí pra gente poder ficar mais atento. Tá bom? Pessoal, deixa eu dar uma olhada nos comentários rapidinho pra gente poder, então... A Michelle viu, né, essa montagem que eu falei, a Érica também. Aí a Érica comentou aqui, mas ele não é espírita, né? É o que a gente já comentou. E sem contar que a mediunidade não é exclusividade dos espíritas, como você bem colocou agora. Não é, né, pessoal? Agora, o que é um médium espírita? É isso que é o nosso interesse aqui. A gente entendeu como a doutrina espírita nos mostra, nos apresenta a mediunidade e como a gente vai desenvolvê-la, como a gente vai utilizá-la para o bem providencial. Não é para o nosso bem próprio, não é para satisfazer os nossos desejos, nossos sentimentos. Enfim, não é isso, né? Deixa eu terminar de ler aqui. A Ana comentando aqui. Mas o João não falou que era espírita, né? Sempre se assumiu como espiritualista. Então a gente precisa ter, né, um pouquinho de cuidado. Quem faz essas montagens aí pela internet tem que pensar um pouquinho mais antes de colocar. A Regina, né, comentou aqui sobre aquele assunto, né, de cuidar de alguém que esteve enfermo. Ela está falando aqui: cuidei da mãe e do irmão com câncer terminal em pouco tempo entre um e outro. Foi dolorido demais, mas para mim foi lindo. Desencarnaram com um olhar agradecido por mim e de muito amor. Faria tudo de novo. Olha só que testemunho, né, Regina? É realmente assim algo que muito forte. Com certeza foi uma experiência assim muito importante, muito marcante. Eles no plano espiritual, com certeza, né, quando eles
tiverem condições de entender, né, de se recuperar, eles vão se lembrar de você como aquela que ajudou eles a passarem pela enfermidade. Com certeza se sentirão muito agradecidos pela sua doação, pela sua presença, pela sua dedicação a eles, né, pessoal? É uma coisa muito bonita, né? Num mundo que a gente vê assim, tanto abandono, né? Tantas pessoas que não querem saber. Eu acho bonito quando a gente vê relatos como o seu. É isso aí, a gente tem que estar presente, né? A gente tem que auxiliar, principalmente aqueles que estão com a gente, né? Que estão caminhando junto com a gente. Muito bonita a história. O Messias Alessandro disse que o bem deve ser um fim em si mesmo, nada além. É verdade, o bem é a finalidade maior. Aí vai independer de religião, né? É o que eu sempre falo aqui para vocês, né? O mais importante é a gente ter um direcionamento. A gente se identifica com a doutrina espírita? Ótimo, né? Então a gente está aqui estudando, a gente está aqui tentando entender, trazendo as obras, trazendo os assuntos, né? Que a gente quer aprofundar, que a gente quer entender. E tem pessoas que estão buscando outras coisas também, tudo bem, né? Se for para o bem, se for para a evolução, eu acho que está valendo, né? Ajeite-se aqui, a mediunidade gratuita é uma coisa santa e os espíritos sempre levam em conta o devotamento e os sacrifícios dos médiuns, que levam de forma séria a divulgação do espiritismo, com certeza, né? Eles nos dão suporte para a gente viver essa missão também, né? Eles vêm com a missão e quando eles buscam, direcionam isso, canalizam isso para o bem, com certeza a espiritualidade superior está auxiliando, né, pessoal? A gente sabe disso, né? Pessoal, eu vou responder a pergunta do Murilo aqui, aí a gente já vai se preparar para a nossa prece, tá? Já está no horário. O que você diz sobre a ansiedade e a espiritualidade? Bom, Murilo, a ansiedade eu acho que é um elemento aí biológico que a gente tem que investigar, né? Tem que ser diagnosticado com um profissional, né? Corretamente, para a gente não... pra gente achar a melhor forma de lidar com ela. Eu acho que é o primeiro ponto. E aí eu acho que a espiritualidade, a religião, ou enfim, independente da corrente que a pessoa se identifica, eu acho que a espiritualidade ela auxilia a gente a tratar a ansiedade, né? Que aí a gente vai procurar uma crença, a gente vai procurar um estudo, uma leitura, a gente vai procurando ali situações para a gente poder diminuir os efeitos dessa ansiedade no nosso dia a dia. Eu acho que a espiritualidade, de uma forma geral, auxilia muita gente nisso. Quando a gente tem alguma atividade direcionada à espiritualidade, seja na casa espírita, seja em alguma campanha, seja em alguma coisa que vai realmente nos aproximar dessa espiritualidade, no hábito da prece, ou então alguma coisa de assistência, eu acho que auxilia muito no tratamento da ansiedade. Mas lembrando que é importante a gente passar por um profissional, né, que vai nos auxiliar a lidar com isso de uma forma prática, né? Prática que eu falo aqui no nível material. E eu acho que a gente buscar uma crença, buscar uma religião, buscar a espiritualidade vai complementar esse acompanhamento aí para minimizar os efeitos da ansiedade, que pode variar, né? Ele pode aumentar, pode diminuir, e aí eu acho que espiritualmente falando a gente pode manter aí em um nível que a gente consiga controlar, né? Que não vai trazer danos assim muito sérios. Eu não sei se eu te respondi, tá, Murilo, mas mais ou menos aí por aí eu acho que é os dois caminhos, tá bom? Lidar, né, com ela tanto na parte material quanto na parte espiritual. A Regina colocou aqui: obrigada, faria tudo de novo, foi uma forma de agradecer por tudo que fizeram por mim. Meu irmão já fez contato e a gente se encontra num sonho. Olha que bacana. Como é bom, né, pessoal, a gente saber que a vida continua, que
os nossos entes, que os nossos amigos, eles seguem, né? Eles estão caminhando também no plano espiritual, mas também, né, caminhando, buscando a sua melhora sempre, a sua evolução. Pessoal, eu já vou ter que me despedir para a gente fazer a prece, porque o horário já passou um pouquinho, tá? Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode me enviar direct, a gente conversa pelo direct, tá bom? E quero muito agradecer vocês. A gente está fechando agora o mês de agosto. Foi um mês que parece que passou mais rápido do que dos outros anos, né? Mas foi um mês de muito aprendizado, de muito estudo, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e que a gente possa, né, esperar coisas boas, positivas para o mês que vem. Semana que vem nós já estaremos já no mês de setembro, dia 1º de setembro, o melhor mês do ano. Eu brinco assim porque é meu aniversário, e eu brinco sempre com o mês de setembro, o melhor mês do ano. Acho que muita coisa boa vai acontecer, muita coisa boa vai vir. Deus abençoa, né? Pessoal, muito obrigado, tá? A G Rocha, né, colocou aí. A Rose, eu vou pedir para você me mandar um direct, tá? Pra gente poder conversar sobre a sua pergunta. Danilo também. Murilo também, obrigado. Ruth, Cristina, Michele, Aline e Érica. Muito obrigado, pessoal. Vamos nos concentrar para nossa live. Eu tenho uma coisa para falar para vocês rapidinho antes da gente fazer a prece. Na verdade, eu queria fazer uma pergunta para vocês. No dia 29, sábado, quem tá aqui na live que vai me ajudar a decidir rapidinho, tá, pessoal? Dia 29, sábado, a gente lembra com muito carinho do nosso querido mentor, nosso amigo espiritual Bezerra de Menezes, que completaria aniversário, né? A gente lembra do nascimento dele, que aconteceu 29 de agosto de 1831, lá no Ceará. Então, eu queria ver com vocês se a gente faz uma live especial, curta, no dia 29, à tarde, talvez. Ou então, se vocês preferem que eu grave um vídeo e disponibilize para vocês no dia 29, eu quero trazer uma mensagem dele para a gente poder comentar, para a gente poder analisar. E o que vocês acham? A gente faz uma live no sábado, uma live de uns 30 minutos, 40 minutos, ou a gente grava um vídeo? Estão gostando da ideia aí, né? Pessoal, olha só, live, né? A Sônia falou live, Fran também, Tatiana, Érica também. Então acho que vai ter que ser live mesmo, né, pessoal? Eu tava entre gravar a live, entre gravar um vídeo, ou entre fazer uma live. Então nós vamos fazer uma live no sábado, então eu vou fechar o horário e divulgo para vocês. E aí, lembrando, tá, Tassiana, que a live fica gravada no IGTV e eu vou postar também no YouTube. Isso, combinado então. Eu vou acertar os detalhes, vou escolher a mensagem, e aí então sábado a gente se encontra então antes de virar um mês, né? Combinado? Então beleza, combinado, vamos lá. Bom demais, né, G? Ó, todo mundo quer live, né? Pessoal, ao vivo é bem melhor, né? Gravar, eu acho complicado gravar, porque a gente parece que a gente tá falando com ninguém, né? Mas ao vivo é bem melhor. Vai ser à tarde mesmo, tá, Ana? Confirmado, então. Depois eu passo os detalhes pra vocês. Vamos lá, então, pra nossa prece. Vamos nos concentrar. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos normalizando a nossa respiração, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe Maria Santíssima, a toda a espiritualidade superior que nos acompanha, nossos amigos espirituais, nossos mentores, nossos anjos guardiões.
Agora é um momento onde vamos juntos canalizar a energia do bem, do amor, do equilíbrio, em benefício de todos nós e de toda a humanidade. Nesse instante, unidos em um só pensamento, rogamos ao grande Mestre, ao nosso divino amigo, Jesus de Nazaré, que derrame sobre todos nós suas bênçãos infinitas de amor e de cura. Pedimos em especial na noite de hoje pelos que estão atravessando a enfermidade do Covid-19 e tantas outras enfermidades que neste momento fazem sofrer os nossos irmãos nos leitos de hospital, nos leitos domésticos. Que essa energia do Cristo, essa energia viva, curadora, envolva a todos nesse instante em muita luz e muita proteção. Que possa ser direcionado a eles o seu pronto restabelecimento. Se não for no plano material, que seja no plano espiritual. Aos que estão neste momento em processo de desencarne, que a luz sublime do Mestre ilumine o caminho que vão seguir daqui em diante. Aos que permanecem na terra, pela misericórdia de Deus, recebam em seus corações a esperança, a fé e o sublime desejo de fazer o bem e a caridade a todos. Mestre Jesus, pedimos também nesse instante por todos nós, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Pedimos pela humanidade inteira, aos que sofrem no plano físico, no plano espiritual. Que o seu socorro, Mestre, chegue até eles como uma luz que vibra no final de um túnel, mostrando o amparo de Deus a todos os seus filhos. Pedimos ainda, Mestre, pelos nossos lares, que não nos falte o pão, o afeto, o amor, o equilíbrio e a caridade para com os nossos. Que neste momento de isolamento social possamos interagir saudavelmente com os nossos irmãos, com os nossos pais, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com todos que compartilham do teto sagrado da encarnação conosco. Que possamos, Mestre, receber de Ti esse estímulo para o bem, para o auxílio, para a luz, iluminando os caminhos de todos os nossos irmãos e também os nossos. Vamos direcionar nesse instante o nosso pensamento para aquela situação difícil que estejamos passando, pedindo a Ti e a Deus, nosso Pai, o socorro devido, o devido encaminhamento para as questões que nos afligem, o corpo e o espírito. Entregamos nas Tuas mãos amorosas, Mestre,
as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos medos e as nossas angústias. Pois assim teremos condições de transformá-las na esperança do bem viver, na certeza do amparo e na força suficiente para a caminhada que nos resta. Nos envolva, Mestre Jesus, nesse instante, na sua infinita proteção. Esteja conosco, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Que Jesus possa nos amparar, nos proteger, nos dar força, nos orientar sempre no bom caminho da luz. Um abraço para todos vocês que acompanharam até agora. Que a gente possa estar junto então no próximo sábado e na próxima terça. E que muita luz se faça na vida de todos nós, muita proteção, muita saúde física e espiritual, que a gente possa continuar juntos ainda por muito e muito tempo nesse estudo tão abençoado. Obrigado a vocês que estão deixando mensagens aí, a Carminha, a Tânia, a Tatiana, Ana Simon, Regina, G. Rocha, Érica, Ruth, Tassiana, Sônia, Carminha, Tânia, Ivanete, Murilo também, obrigado, viu, Murilo, pela presença. A Nádia também tá aí, Messias Alessandro, Vânia, Elaine Cristina e João. Muito obrigado. Pessoal, então, sábado a gente se vê então. Fiquem atentos aí nos stories que eu vou divulgar o horário da live e que a gente possa nos lembrar também desse grande amigo espiritual nosso, do Brasil e da humanidade, que é Bezerra de Menezes. Tá bom? Um abraço especial para vocês, Vânia, Lisa Cardoso, Fabi, Ligice, Rosimeire, Vânia e todos que vocês estão acompanhando. Um abraço especial e até sábado. Mônica, um abraço para vocês e até sábado. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.